Adiante, então. Então, Tairo, a palavra lhe é concedida. Estou compartilhando a tela aqui, tá? Quando vocês estiverem Sim, vendo, por favor, vamos me avisem. acrescentando para você mais 8 minutos, Maravilha. além dos 30 que você teria. Estão conseguindo ver minha tela? Pode, sim? Pronto. Um Não está mal a tua minutinho. apresentação. Só um minutinho. Apresentação de slides, né? Pronto. Perfeito. Agora ok. Bom, então hoje vamos fazer a leitura e a interpretação da mensagem de número 53 do livro Verdade que te foram ocultadas, que foi passada para o nosso irmão Pedra Roxa no dia 17 de julho de 48. Eu vou fazer, essa pessoa que vos fala, Tairo Santos, eu vou fazer a leitura de toda a mensagem e, por final, eu faço a minha interpretação, compartilhamento do meu sentimento. Já vimos e ouvimos guerras e rumores de guerra. Nação se levantar contra nação e reino contra reino. Até o fim desta transformação, todas estas calamidades se repetirão com maior gravidade ainda. A marcha desoladora e lenta para a crise final já foi iniciada. Entretanto, ela será tangida pela fome e pelo desespero, pela angústia e pelo desentendimento, até aqueles dias de aflição inéditas, prevista por Jesus, pois a desconfiança e a perturbação entre os povos são tremendas, que, oprimidos entre si, já não encontra apoio nem os recursos indispensáveis a uma solução pacífica e permanente entre as nações e continente. Eis o resultado da vaidade, do orgulho, do egoísmo e da arrogância, da ambição e da ignorância. Tais acontecimentos foram previstos, anunciados e esperados pela sabedoria divina através dos profetas, porque a humanidade sempre operando fora das leis do amor e da justiça, desde o princípio, foi quem lavrou a sua própria sentença e da qual não poderá fugir. Tudo foi escrito e tudo foi preparado pela própria humanidade, para que no fim não haja mais riquezas nem poder, porque filho estará contra pai, povo contra povo, irmão contra irmão, nação contra nação e continente contra continente. A ambição vai turbando os sentidos dos seres humanos e a insensatez pela conquista e supremacia planetária os elevará fatalmente à revolta e destruição. A fase aguda aproxima-se, e toda esta calamidade só será abreviada em atenção aos escolhidos, porque se assim não fora, até estes ficariam corrompidos. Mesmo assim, muitos vacilarão, mas tudo obedece à divina lei. E se estes acontecimentos não fossem se manifestando com tanta naturalidade e tão lentamente, como já podem observar aquele que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, o choque seria tão desastroso que não daria tempo à meditação necessária para o resultado desejado. Do mesmo modo que o sofrimento e a dor estão sendo atraídos pela vaidade da ignorância, a humildade e a benevolência atrairão a sabedoria e o entendimento. Infelizmente, os sentimentos delicados dos seres humanos ainda são zelos de vaidade,
Porém, os sentimentos sinceros e piedosos que por lei hão de vir são recursos que acalmarão toda a humanidade em desespero. Que não se turbe ainda os nossos corações de tristeza, pois tudo isso é a preparação ao chamado divino, cuja intenção é despertar, guiar e acolher no seio da verdade. Todo aquele que tiver boa vontade, nada virá com violência para aqueles que, ao reconhecer o poder do ente soberano, imploram a sua misericórdia com toda a sinceridade, pois estes logo serão cobertos pelo manto da divina luz e assim, ataviados, terão ingressos no grande festim do Senhor. Enquanto os tratados entre os seres humanos constem apenas no papel, nada será definitivo. E o planeta continuará em grande perturbação, porque as leis exigem a responsabilidade e o cumprimento do dever. Aqueles que leram os livros sagrados já estão prevenidos de que no fim do tempo o calor aumentará e que não adianta jogar água no sol, nem procurar climas frios. Busque, entretanto, a fonte refrigeradora do esclarecimento e da verdade para si. São suas vítimas e inimigos ocultos e ignorantes que já estão clamando por vingança e justiça. E deles é que parte toda esta quentura e aflição. É mensagem forte, tá? Mas não se assustem, porque a própria mensagem também suaviza, né, com a informação que eu vou compartilhar agora baseado no meu sentimento. Então, logo no início, né, Pedra Roxa fala dessa repetição de calamidade, de guerras, rumores de guerras, tragédias. E a gente vê isso hoje ainda em 2025. Já ouviram falar da guerra da Ucrânia, conflito de Israel, Hamas, do Sudão, país do Leme, da Síria, Afeganistão, República Dominicana do Congo? Essas que eu estou citando agora são as maiores, as atuais e maiores. Mas as pequenas outras que estão aí nos diversos municípios, né? A disputa de terra indígenas aqui no Brasil, isso ainda acontece? Isso vem se repetindo? E até quando isso vai acontecer? A gente tem que parar para refletir. Por que tudo isso acontece? Aqui no texto e aqui na nossa sublime ordem, a gente fala de leis, e sempre que a gente fala de leis, a gente coloca uma letra maiúscula. Mas essas leis que nós falamos são as leis espirituais. As leis que existem desde o início, permanecem até hoje e vão continuar. Se elas mudarem, elas não são lei. Então, enquanto a gente não conhecer essas leis e respeitosamente segui-las, mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, tudo se repetirá. Essas guerras, meus irmãos, elas não nasceram, elas não existem nesta década, neste século, nesta encarnação. São pessoas encarnando e reencarnando, encarnação pós encarnação, mudando de país, mudando de continente, com o mesmo sentimento, sem fazer a sua reforma íntima, porque não conhece as leis. Tudo advém da falta de conhecimento e da falta da prática, que não basta só conhecer. Conhecer é o início. Eu creio que um dia nós vamos estudar as leis espirituais na escola, desde criança. Porque assim a gente evita que nós e a humanidade, né, nós a humanidade que eu estou falando, venha cometer as ações que a gente venha se arrepender no futuro e que a gente venha aprender a mudar a forma de agir, de pensar para quebrar esse ciclo. Porque a gente aqui estuda a lei da reencarnação. Não dá tempo hábil de eu falar aqui nessa apresentação sobre ela, mas eu posso dizer para vocês, a vida continua.
Eu, Tairo, tenho hoje um conhecimento, tenho um sentimento que eu vou desencarnar, vou morrer, vou levar ele e vou reencarnar com ele. Então, se eu não mudar, nada muda. Se eu não conhecer as leis e saber que é necessário compreender que eu não sou, eu estou um cidadão brasileiro, mas eu sou um ser universal, assim como você. Eu, hoje, nessa encarnação, nasci aqui no Brasil. Mas se eu sou contra uma outra nação, contra um outro município, contra outro estado, contra um outro continente, saiba que existe uma outra lei da afinidade. E se eu malfazejo, se eu condeno, se eu jogo bomba, se eu destruo o meu, a nação inimiga, que eu considero como inimiga, por uma lei de afinidade, posso nascer lá e passar por todos os problemas que eu causei naquela nação. E como é que eu vou quebrar esse ciclo, evitar que isso repita? Conhecendo as leis. Então é sempre nós, dessa venerável ordem maçônica, convida a conhecer e a praticar a lei. Porque é assim, meu irmão, quando eu olho, né, para o outro continente, ao invés de criar fronteiras, olha só, eu não estou dizendo que não é necessário a gente se organizar civilmente, geopoliticamente, economicamente. Não, ela é necessária e importante. Mas se eu conhecer as leis espirituais, eu vou ampliar. Ao invés de eu criar barreiras, criar um documento, um passaporte, colocar um monte de condição para evitar que pessoas venham aqui ou quando venha nessa condição, eu vou fazer o contrário. Meus irmãos, eu aqui no Brasil tenho uma vasta fauna, uma vasta flora. Eu tenho rios, cachoeiras, lugares lindos e maravilhosos. Venha nos ver, venha aproveitar disso também. O que é que vocês têm aí? Vamos lá. Ao invés disso, eu estou fechando e quem vem para cá, eu coloco condição e se não aceitar, bomba, destruo. Então, meus irmãos, esses acontecimentos eles são previstos, anunciados e esperados pela sabedoria divina. Mas, Tário, como é isso? Se a espiritualidade sabe de tudo isso, por que ela permite que isso aconteça? Existe algo chamado de livre-arbítrio. Então, nós sempre fomos assistidos. A história da Bíblia está aí, legando muitos profetas para nós. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e diversos outros. E eles sempre nos alertávamos de como estamos caminhando conforme a humanidade. Mas eles não anunciam isso para que a gente tema a Deus. Que fique bem claro que o que os profetas profetizam, ou seja, fala antes que aconteça, não é uma determinação divina. Vou falar de outra lei, causa e efeito. São a consequência dos nossos próprios atos. São os efeitos de nossos próprios atos, tanto individual quanto coletivamente, quanto humanidade. Porque eu não estou aqui nessa Bahia linda, nesse Brasil maravilhoso, por um acaso. Existe ao meu redor, por afinidade, os irmãos que eu precisava nascer próximo. Não só os meus pais, mas a minha família, mas todos aqueles que vivem aqui. E eu sou feliz, inclusive, de ter nascido aqui, nesse país maravilhoso. E eu busco conhecer cada vez mais as leis, né? Para poder usufruir mais dela. Porque a natureza, ela tem muito a nos legar. A natureza é maravilhosa. Mas a gente só vai poder usufruir o que a natureza tem para oferecer quando a gente conhecer as leis e não ignorar e segui-las. E quanto mais a gente segue, mais a gente usufrui. Só usufruiremos dos nossos direitos quando cumprirem os nossos deveres. E eu retorno às leis. A gente precisa conhecer para poder nos guiar, porque senão, meus irmãos, ainda precisaremos de mais profetas para estar nos informando de como nós estamos. Existe algo que nós falamos de egrégora. Eu tenho minha egrégora, a casa tem a egrégora, meu bairro.
a humanidade, a coletividade, e tudo isso é energia. Então, os guias, os nossos irmãos espirituais que nos acompanham, que nos orienta, que nos dirige, ver como é que está essa energia e fala: humanidade, da forma que vocês estão agindo, vai gerar essa consequência. Profecias, profecias. Então, isso é previsto. E por que a divindade, a espiritualidade não pode interferir? Porque, de uma certa forma, existe o aprendizado em tudo isso. Então, Deus nos permitiu arbitrar sobre as nossas decisões, as nossas ações, mas ele colocou a amarração da consequência. Poxa, tudo aquilo que você fizer vai ter uma consequência. Quer boas consequências? Faça bons atos. Tairo, como é que eu sei que eu estou indo bem? Como é que eu sei que a humanidade está indo bem? É só olhar para o seu lado. É só observar o que está sendo noticiado localmente ou agora globalmente. Estamos indo bem? Uma parte sim, outra parte não, e vamos caminhando. E a gente aprende com esses erros. Eu posso aprender com o erro do outro país, de outro continente, de outro irmão, sem cometer a mesma falha. Então, por isso também que a espiritualidade permite, mas ele sempre está ali conosco, nos alertando. Meu irmão, não faça isso não. Eu estou falando espiritualidade, mas pode ser uma pessoa que está encarnada, está do seu lado. Um colega de trabalho, uma pessoa na rua, um noticiário que você vê na TV, um livro. Aquilo que você se conectar, aquilo pode ser a atuação da espiritualidade na sua vida. E acredite, meu irmão, é o tempo todo. Principalmente as pessoas que estão buscando. Essas sim, aí tem uma atuação mais ativa da espiritualidade. Mas até nisso, Deus nos deu arbítrio. Se você não pedir, se você não procurar, a espiritualidade vai estar aqui na sua frente e você não vai conseguir ouvir, nem sentir, nem enxergar, porque você não está permitindo. A fase aguda aproxima-se e de toda essa calamidade só será abreviada em atenção aos escolhidos. Aqui eu vou fazer um parêntese para a gente tomar cuidado com isso, né? E eu vejo até muitos irmãos falando sobre, nós somos os escolhidos. Deus não escolhe ninguém. Deus não privilegia ninguém. Ele garante, através das suas leis, que as pessoas que estão praticando, seguindo, cometem bons atos, vai colher, né? Vai ter os seus direitos garantidos. Então, esses seriam os escolhidos. Porque imagine se Deus não seria injusto e chegar aqui e dizer, não, aquele país ali vai sofrer. Não, aquela família ali vai sofrer. Não, aquele cidadão ali. Seria justo? Ele seria Deus? Ele seria a inteligência suprema? Não, não seria. Então, por isso que a gente sempre fala. Toda vez que a gente fala aqui em lei, em divino, a gente sempre coloca letra maiúscula, porque é ela que vai balizar o resultado daquilo que nós estamos vivendo. Saiba, meus irmãos, que assim como existe aqui dos encarnados uma programação, eu programo minha vida junto com meus pais, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou estudar, que hora, que dia. No mundo espiritual não é diferente, não. E a nossa encarnação ela é planejada. Para as pessoas que buscam se espiritualizar, né? Quando desencarna, são amparados, são acolhidos, são levados para locais que a gente chama de colônia, e aí vai planejar-se a nova encarnação. E se eu viver conforme a lei permitir que isso aconteça, eu vou dizer: olha, Tyron, você estava programado para viver em tal lugar, passar por isso, mas você escapuliu. Você pegou um avião, foi para outro país, mudou a programação, tá? Mas nesse ponto aqui você melhorou, você avançou. Então, nessa encarnação Vê aqui próxima. qual é o problema. Oi? Não, não, aqui é. Opa, acho que alguém abriu o microfone sem querer aí. É, então, dessa forma.
né? Eu vou ter a possibilidade de conversar com meus guias espirituais. Não, tá, nessa encarnação você não vai passar por isso, não. Se você nessa falhou, você tem se repetido, vamos deixar para outra. Aí eu venho e encarno. Aí eu me desenvolvo. Opa! A equipe espiritual fala: vamos liberar mais um pouquinho, né? É por isso, meus irmãos, que muita gente que está no caminho, né, que está seguindo as leis, passa por alguns problemas e fala: poxa, mas como é que eu estou passando por isso agora? É a consequência de nossos atos, mas é porque houve uma programação. Se eu, né, estou passando no teste com facilidade, digamos assim, a equipe espiritual libera mais um pouquinho do que foi programado. Olha, Thales, parabéns, tá? Então você conseguiu vencer isso. Nessa encarnação mesmo, ele traz uma outra coisa. Agora, nada é vão. É tudo aquilo que eu preciso passar. Vale lembrar sobre isso. Tudo que eu devo, eu tenho que pagar. Tudo o que eu devo, eu tenho que pagar. Eu falo assim, pagar, mas eu vou me corrigir, né? Porque pagar fica aquela condição de dívida. Mas eu quero dizer assim, que toda energia criada retorna ao seu criador, tá? Então, toda situação que eu estou vivendo é baseada uma lei de necessidade de afinidade que eu criei. Então, não é Deus castigando a civilização, Sodoma e Gomorra, etc e tal. Não, não é isso. Não, não é isso. Eu mesmo que criei toda essa situação, tá? Do mesmo modo que o sofrimento e a dor estão sendo atraídos pela vaidade da ignorância, a humildade e a benevolência atrairão a sabedoria e entendimento. Infelizmente, os sentimentos delicados dos seres humanos ainda são zelos da vaidade. Meus irmãos, eu vou fazer um parêntese também aqui nos sentimentos delicados. Eu trabalho numa multinacional e trabalho com 10 países, tá? E nós, brasileiros, e nós, baianos, somos muito sentimentalistas. Não estou dizendo que isso que é ruim nem que é bom. Mas eu vou te dar um exemplo. Se você chegar em um lugar e falar com a pessoa, me envia esse relatório, aí ela vai virar para dizer assim, não te dei nem bom, você me deu nem um bom dia? Já está me dando trabalho? Dormiu comigo? Já ouviu falar sobre isso? Né? Eu estou estendendo a isso a algo novo que na sociedade, não tão novo assim, que se fala sobre inteligência emocional, tá? Eu dei um exemplo bem básico assim para vocês entenderem. Inteligência emocional. Existem outros países que eles falam muito racional. E se a gente tiver um sentimento delicado, a gente se macula com isso. A gente cria dificuldade. A pessoa vem falar comigo, a pessoa não faz uma felicitação por ser desta cultura, né? Ele fala, poxa, nunca vi essa pessoa, já vem assim falar comigo direto. Em outros países isso não acontece. Eu recebo e-mail que eu nunca vi a pessoa, não sei nem quem é uma solicitação, é inerente à minha função, eu tenho que atender e pronto. No dia a dia, eu gostaria de convidar vocês a seguir o padrão Willer Bonner. Como é esse padrão? Boa noite. Nasceram 1.000 pessoas. Boa noite. Tragédia. Morreram 1.000 pessoas. Então ele dá uma notícia péssima e uma notícia maravilhosa sem se envolver com o assunto. Mas tarde significa dizer que ele não tem sentimento? Não, não é isso. Eu estou falando de inteligência emocional. Estou falando de não tornar o sentimento delicado. Mas tarde, fale mais um pouquinho sobre isso. Se eu chego para você, quando eu era criança, meus amigos me chamavam de quatro olhos. Supondo que isso aqui seja 2 olhos, eu só tenho dois. Mas assim, ele queria dizer que 2 mais 2, 4. Se é verdade isso, e a pessoa está dizendo a verdade, por que eu vou me macular? Por que eu vou, né, criar um problema, criar uma guerra por causa disso? E digamos que ele diga que eu sou quatro olhos e falar, não, eu tenho 2 olhos e aqui é um óculos com 2 lentes. Ele está mentindo. E se ele estiver falando uma mentira, para que também eu vou me macular? Meus irmãos, como é que as guerras surgem? Como é que os problemas no dia a dia, no trânsito, surgem? Não é pegando a gente pela essa delicadeza do sentimento? Perdão, pai, eles não sabem o que fazem. A gente pode trabalhar isso aí mentalmente.
e evitar muitos conflitos no dia a dia. Exemplo, eu sou uma pessoa agitada e compulsiva, que eu preciso me meditar e trabalhar sempre para não pum. A pessoa chega para mim e faz uma ignorância. Respira fundo e não revida. Ignora. Se não puder, né? Saia da situação. Pode até se chatear, mas não deixe o sentimento tomar conta de você. E se tomar conta de você, façam o exercício de meditação diária. Tário, como é isso? Poxa, cheguei de noite, passei por essa situação, me comportei mal. Não gostei disso, não. Não gostei dessa atitude que eu tomei, não. Ah, a criatura falou comigo, eu fiz pior do que ela. Toda causa é um efeito. Se eu te der um presente e você não receber, eu fico um presente. Se alguém vier aqui me ofender, me macular, se eu dizer que meu país, que meu estado, que meu jogo, que meu corpo, que minha forma física, né, que meu look, seja lá o que for, meus gostos, minhas preferências, deixe, respeite o que ela está dizendo, fique com sua convicção, deixe ela com o presente dela. Se for uma coisa boa e você quiser, aceite, entende? E eu vejo ainda pessoas escolhendo assistir programas de televisão que fica correndo atrás da polícia, que vai atrás de problemas os mais graves possível e começa a se conectar ali e vê uma situação, não sabe o que está se passando ali e coloca um sentimento naquilo e penetra na situação, pronto, se conectou. Às vezes não tinha nada a ver com a situação, aí se permitiu e ainda criou um problema para si. Porque agora, já que eu dei minha opinião, já que eu dei meu sentimento, né, crucifica, crucifica, aí eu vou ter responsabilidade sobre aquela fala, sobre aquela ação, sobre aquela atitude que eu estou tomando. Quando eu simplesmente poderia escolher a não assistir esse tipo de programa, não passar por essa situação. Mas se eu passei, o que é que eu faço? Eu não reajo. Ou então, me torno neutro. Se eu não conseguir, saio daqui. Saio dessa situação. Ah, Tária, mas é uma condição no trabalho. Eu não posso simplesmente pedir demissão porque eu tenho mais conta para pagar. Aí a gente precisa fazer o exercício diário de meditação. Como é que eu vou aprender a conviver com essa pessoa, com essa situação? Acredite, meus irmãos. Faça a pergunta e a resposta vem. Vem da onde? De dentro de você. Vem da onde? De um guia espiritual. E aí, ah, mas eu não sou médio, eu não ouço, né? Eu não vejo, eu não sinto. Eu sou um médio pedra. A equipe espiritual, se você pedir, se realmente for da sua vontade, ela entra em ação. Ela vai mandar um fulaninho falar com você e você vai se conectar. Quando você assistir alguma coisa na televisão que for relacionada a isso, a resposta à sua pergunta, ele vai dar um sinal para você, você, ó, aí como é. Vai ler um livro, vai assistir uma palestra, né? Então, pode ter certeza, quem busca vai encontrar. Está em nossas mãos a decisão de quebrar esse ciclo. Abusem da racionalidade. Sempre pensem e reflita sobre as suas atitudes. Eu não estou falando dos outros, não, estou falando da sua. Estou falando de mim. Porque tem aquelas inconscientes, tá? Que eu tomo uma atitude e eu estou fazendo mal a alguém, mas aí isso aí é uma inocência. Eu não vou estar isento de passar pelo efeito dessa causa, mas ela não será, digamos assim, aumentada, porque não houve a intenção. Aí a espiritualidade, a natureza, ela vai se manifestar com o ensinamento de alguma forma. Ou alguém vai dizer para você, não gostei disso, isso não é legal. Ou a pessoa, você dá um bom dia para a pessoa fala, ah, bom dia só se for para você. Você reflete. Poxa, dei um bom dia a ela, eu fiz uma coisa mal? Não. Se ela se me livrou, aí eu acredito que seja ela. Mas realmente, eu falei, eu fiz uma brincadeira sem graça, uma brincadeira indevida, fiz um bullying, né? E aquela pessoa não gostou e fez mal. Eu vou ter uma reação negativa sobre isso. Então, eu paro e reflito. Poxa, eu fiz isso e a pessoa reagiu assim. Eu fiz aquilo, a pessoa reagiu assim. Poxa, então eu acho que eu preciso mudar. Ou então, não, eu tenho consciência do que eu fiz foi certo. Sempre façam esse tipo de questionamento, tá? Não se maculem, não paralisem.
né? É simples, a gente pode mudar. Eu convido a vocês, seja lá onde vocês estiverem, que estão me ouvindo agora, né? Busque o conhecimento das leis espirituais. Tenha certeza, meu irmão, que cada um de nós tem um irmão que a gente chama de guia espiritual, que vai ajudar você, direcionar você, colocar você em um local, ou em uma situação, ou em uma condição, para que você aprenda sobre essas leis. Até a própria natureza, se a gente parar e observar, ela nos ensina. E aí a gente vai mudando gradativamente a nossa atitude, até que a gente não precise mais passar por situações desagradáveis. Isso se chama de preparação, é o chamado divino. Para as pessoas que buscam, para as pessoas que praticam, para as pessoas que praticam, nada virá com violência. Não é castigo divino. Para aqueles que, ao reconhecer o poder do ente soberano, implorar a sua misericórdia com toda sinceridade, serão cobertos pelo mano divino da luz. E assim, ataviados, terão ingresso no grande festim do Senhor. Vou fazer só uma ressalva para isso, tá, meus irmãos? Supondo que eu passe a minha encarnação toda aprontando, mentindo, traindo, infringindo as leis espirituais, né, trazendo problemas para os outros, roubando, furtando, fazendo coisas piores, né, contra uma cidade, contra a nação. Sim, existem pessoas fazendo isso. Aí eu tenho um despertar espiritual, acontece alguma coisa comigo, meu Deus, eu errei. Ok, tudo bem. A partir de agora, esforce-se para não cometer o mesmo erro. Mas o fato de eu mudar, de conhecer as leis, não vai eximir de eu passar pelo aquilo que precisa passar. Aí vem a misericórdia divina. Tem uma história até interessante que eu, quando eu tive contato com ela, né, foi até do nosso irmão Edivaldo Francos, como contou em uma de suas palestras que eu assisti, que um rapaz nasceu e ele tinha vontade loucamente de ser médico. Ele teve muita dificuldade, né? Estudou muito para poder passar, passou. E a vontade dele, ele virou espírita, de ajudar as pessoas. Fazia o trabalho dele, fazia o trabalho voluntário, fazia o trabalho dele, mas ele era muito envolvido, muito, e passou por um incidente terrível. Sobreviveu. O carro dele foi perda total. Depois que isso passou, Divaldo Franco contou essa história, Divaldo Franco. A misericórdia divina lhe atingiu pelo bem que você fez à humanidade. Você tinha que passar por isso, mas você passou de uma forma diferente, porque você não só mudou a sua atitude, mas você foi solícito com o outro, você foi solidário com o outro. E isso fez com que você ganhasse energias, créditos espirituais. Enquanto quando a energia que você gerou no passado retornou, ela foi diluída por essa energia que encontrou ao redor de você. Então, isso está aí a solução, né? Tairo, né? Tudo sempre vai ter a misericórdia divina atuando. Como é que ela vai atuar? Conheça as leis. Sempre há tempo de mudar, até o último, né? Até o último suspiro e até depois dele, tá? Porque a vida continua. Não venham para cá. Eu vou continuar aqui. Enquanto os tratados entre os seres humanos constem apenas no papel, nada será definitivo. Olha, avançamos muito também como humanidade, tá? Nós temos tratados internacionais, nós temos a Organização das Nações Unidas, nós temos as diplomacias, e tudo isso é bom e necessário. Mas enquanto a gente precisar de um papel, de uma lei, para poder tolir os nossos, né, nossas atitudes, eu não vou matar porque é crime. Ainda teremos problema. Eu não vou matar porque a vida só pertence a Deus. Ele que dá, ele que tira. Ou seja, se eu desencarnar outra pessoa, eu vou ter responsabilidade sobre isso. Eu não vou matar ele porque ele sou eu. Ele é uma manifestação divina, assim como eu. Ele é meu irmão. E qualquer mal que eu faça a ele, eu estou fazendo a mim mesmo. Quando eu despertar, quando eu conhecer que se eu fizer mal àquela pessoa, a mãe dela vai sofrer, o filho, se ela tiver, as pessoas que gostam dela, e ela era a pessoa que mantinha a casa.
e as pessoas começaram a passar necessidade, toda essa energia que eu estou criando, porque eu fiz o mal ou desencarnei outra pessoa, ela vai voltar para mim porque eu estou diretamente ligado com ela. Se eu não fizer isso por causa da lei material, tudo bem, é válido isso. Mas assim, enquanto eu não fizer o meu despertar espiritual, nem de papel mais nós vamos precisar. Eu não vou precisar mais, né, de fronteiras, né, criar muros altos e colocar, né, segurança lá, impedir que aquelas pessoas que estão em países sem condições naturais, pobres, que nasceram ali por uma lei de necessidade, tenham que atravessar desertos, passar, né, você sabe do que eu estou falando, né, para poder passar, né, para essa fronteira e se eu chegar lá, ou eu vou ser morto, ou vou ser impedido de passar. Não, eu vou dizer, não, meus irmãos. Aqui nós temos recurso suficiente para nós e para vocês. Venham. Então, quando isso não acontecer de forma natural, ainda teremos problema. Por, f- por fim, no último parágrafo, nós temos a seguinte afirmação: aqueles que leram os livros sagrados já estão prevenidos de que no fim do tempo o calor aumentará e que não adianta jogar água no sol nem procurar climas frios. Busque, entretanto, a fonte refrigeradora do esclarecimento e da verdade para si. Olha, os tempos vão acabar, mas as pessoas não, o planeta não, o universo não. Saiba, meu irmão, que eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, né, nós fazemos exames anualmente. Então, digamos que ninguém tem um infarto de uma hora para outra. O corpo dá sinal. Mas se eu fizer meus exames, olhar os marcadores, né, pegar o resultado, o médico falar, passar uma medicação, mudar minha alimentação, fazer exercício físico, eu vou cortar esse ciclo, ou seja, eu não vou infartar. Digamos que eu não faça isso e venha infartar. Pode ser que eu precise de uma intervenção cirúrgica. Pode ser que eu precise de remédio contínuos, né? Que eu não passe nem por cirurgia. Mas saiba, meus irmãos, que tudo isso não vai determinar o meu fim. É um tempo que vai se acabar, é um ciclo que vai terminar. Eu vou continuar. E quando eu encarnar, vou ter um novo corpo com a mesma patologia. Então eu vou ter que aprender a cuidar de mim. Para quem é seguidor de Bíblia, que fala sobre os fins dos tempos, o fim dos tempos na Bíblia é caracterizado por um acontecimento específico, que seria o quê? O estabelecimento do reino de Deus. E como é que o reino de Deus vai ser estabelecido? Conhecendo as leis e respeitosamente as seguindo. Não é o ser que vai sair de lá e vai chegar, pronto, agora é o arrebatamento. Vem os escolhidos e agora eu vou instalar meu reino. Pronto, e aí depois disso? Não é assim que funciona. O estabelecimento do reino de Deus, dos fins dos tempos, ele é gradativo. Então, quando a gente tem esse pico, ou seja, eu tenho um infarto, aí eu vou dar atenção. Aí as coisas podem mudar. Entende? Porque quando a guerra eclode, dos dois, um. Vai ter que ter um vencedor. A guerra vai ter que terminar um dia. E depois, o que que acontece? Vocês entendem que esse pior cenário vai trazer uma possibilidade de algo melhor, mas isso só vai acontecer verdadeiramente, não é quando os papéis de tratado de paz forem assinados, não. É quando cada cidadão, quando eu mudar a minha forma de agir, a minha forma de pensar, e o representante, seja municipal, estadual, federal, que estou falando aqui do Brasil, ou seja, em outras esferas mundiais também acontece de forma parecida, mudar porque eu como cidadão, nós como cidadão, nós como coletividade, mudarmos também. Eu não quero mais isso, não. Eu não quero mais guerra, não. Eu quero paz. Como é que você, por exemplo, está aqui hoje, trabalhou o dia todo, passou um ano, 10, 2 séculos, comprou a sua casa, mobiliou, está cuidando dela, do nada vem uma bomba e acabou suas memórias, acabou seus bens. Eu estou falando só a parte material. Acabou até a sua vida. Se você desencarnar nessa condição, como é que você vai encarnar de novo? Mas, Tário, como é que Deus permite isso?
Lei da afinidade, lei de causa e efeito. Vocês já ouviram falar de todas as tragédias que a humanidade, né, passaram? Eu tenho mais que 6 minutinhos, né, Trifão? Para finalizar. Você sabe, né? Já viu falar sobre as pragas do Egito? Foram avisadas. Já viu falar sobre a peste bubônica, né? Foi avisado. Por quê? Já viu falar sobre a Covid? Eu passei. Mas Deus garante, através das suas leis, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Eu estou aqui por uma lei de afinidade, mas isso vou passar por aquilo que eu tenho que passar. Então, meus irmãos, não tenha medo. Não se preocupe. Tudo é garantido pela lei. Só vou passar pelo aquilo que eu tiver que passar. Mas, Tairo, aí a pessoa teve sua casa explodida, teve seu corpo dissipado, perdeu seus bens todos. E como é que vai viver daqui para frente? Meus irmãos, lembre-se sempre. Às vezes, eu conheço a história de pessoas que viraram atletas depois que perderam membros, depois que passaram por cirurgia. É porque ela dizem, poxa, isso não é bom. Eu não quero mais para isso para mim. O que que eu vou buscar fazer? Vou buscar conhecer o que é bom, o que é certo e vou praticar. Vamos para o mundo espiritual? Conhecer as leis, respeitosamente segui-las. Então, né, eu vou finalizar com a seguinte frase: não espere que o maná caia do céu. Não espere ações divinas. Não espere mais transformação de água em vinho. Conheça as leis. Tome atitudes humanas baseada nas leis divinas. Eu vou repetir, sempre iniciando pelo conhecimento das leis e depois segui-las. Tome atitudes humanas baseadas em lei divina. E assim você vai transformar a sua vida, a vida de sua família, a vida de seus colegas de trabalho, a vida de seu bairro. E a gente vai, né, sementinha após sementinha, frutificando e crescendo. E daqui a pouco, com a humanidade, né, nós vamos colher todos os benefícios que a natureza tem a nos oferecer. Lembre-se sempre. A gente só vai usufruir dos nossos direitos se antes a gente cumprir os nossos deveres. E Deus garante, se a gente cumprir os nossos deveres, teremos os nossos direitos garantidos. Então, reflita sobre isso. Boa noite e obrigado. Obrigado, Tairo.